Bom, tá gravando. Gente, como eu falei, né, eu sou o professor Elton Sarmano, eu sou o palestrante aqui dessa aula, desse treinamento. Sou professor e diretor da Faculdade de Sistema, como o professor Carlos falou. Eu atuo em algumas áreas da área da inteligência artificial, né? Tá mais na parte da IA generativa e entre outras coisas aí. Eu preparei esse aqui, né, esse material aqui, que é o Fine Tuning, que seria o ajuste das LLMs, que é o trabalho de vocês, que vocês têm que desenvolver para geração de conteúdo, tá? Não necessariamente educacional, tá? Mas mais para geração de conteúdo. E aí a gente vai dar teoria, falar um pouquinho da teoria e falar um pouco da prática. Como vocês falaram aí, alguém falou, é, usar modelos não proprietários, né? Por exemplo, o Hugging Face é puro, é open source, então assim seria muito interessante vocês terem essa abordagem open source. Tá? Aí eu coloquei ele aqui, né? Como prática para nós aprendermos aqui, tá? Detalhes sobre Embora lá se encontrem modelos que é necessário assinar termos, né, de isso, vai acontecer poder isso usar. também. No Hugging Face tem modelos que não precisam de assinar termos, outros sim, outros não, tá? Eu vou mostrar para vocês depois a tela inicial do Hugging Face, e depois nós vamos ver sobre isso. Na verdade, o repositório é open source, é gratuito, mas às vezes alguns modelos precisa ter aquele termo de concordância. Bom, caso vocês queiram saber coisas de mim, o que eu faço durante a semana, tá aqui meu LinkedIn, meu GitHub, o meu Lattes. Bom, aí, como muitos de vocês já devem saber, né, os modelos de linguagem são grandes modelos, são modelos de deep learning treinados com grande quantidade de texto, dados textuais. Né? Na, na verdade, eu estava lendo um livro sobre isso. Na verdade, essa, essa questão das LLMs, são modelos que elas prevê o próximo texto. É isso que ela tenta fazer, né? Por exemplo, dentro de um contexto. Por exemplo, eu e Carlos, nós somos, e ela vai tentar prever isso dentro do nosso contexto. Dentro do nosso contexto, ela vai dizer que nós somos amigos. Eu e o Carlos somos amigos. Dificilmente ela vai prever errado. Nós somos inimigos. Até porque a gente não é inimigo. Até então. Até hoje, né, cara? Aí, beleza. Então é isso que é a grande sacada da LLM. Ela tenta prever texto. Não só texto, também como outras imagens, vídeo, entre outras coisas também. Tá? E é uma arquitetura baseada na arquitetura Transformer. Existe um livro disso já, tá? É muito importante você saber essas arquiteturas. Que ela foi introduzida em 2017, tá? E ela usa um mecanismo que faz parte do treinamento, que é o self-attention, tá? Para ponderar a importância de diferentes palavras na sequência de entrada. Aí que vai aquela questão de peso, de rede neural, tá? E normalmente ela trabalha na escala de muitos parâmetros, bilhões e trilhões de parâmetros, certo? Os modelos que nós vamos treinar aqui é na escala dos milhões, que é bem pouquinho. Mas nas escalas dos bilhões, já, como eu até falei para o Carlos, você tem que ter modelos de tem GPUs, grandes, boas máquinas para treinar. Se você tiver uma máquina normal, sem GPU, sem nada aí, só CPU, provavelmente se for treinar um modelo de bilhões ou até de milhões, vai travar a tua máquina. Eu até testei já. Eu tenho uma máquina aqui com GPU muito boa e não trava, é muito boa. Treina bem. Mas se você tiver uma máquina que não tenha GPU, aí você tem que pegar um modelo bem simples, simples, simples para treinar, tá? Mas é possível. Demora um pouco. Uma outra sugestão que eu dar para você, quando vocês quiserem treinar modelo, use um Google Colab. É uma saída. Vai demorar também. Se você pegar um modelo um pouquinho mais razoável, vai demorar ali por 1 hora, 2 horas, treinar até 3 horas. Se for na escala de bilhões, vai demorar bastante tempo, tá? Então você pode usar o recurso do Google, que é o Google Colab para treinar, caso a sua máquina não dê conta, tá? Eu também descobri isso um tempo desse. Só descobre essas coisas quando tu vai trabalhando com isso. Aí tu vai começar a descobrir as alternativas. E os exemplos são esses caras aqui, ó. GPT-4, tem o GPT-5 agora, Gemini, Llama, Bloom, entre outros.
É bom. Aqui seria como é que esses modelos de linguagem, o treinamento dela, né? Um resumo, tá? Eu peguei do livro, que é o livro de referência. Normalmente existe um pré-treinamento, que nós não fazemos esse pré-treinamento. Normalmente são em data center, em clusters de máquinas, né? Que é o pré-treinamento, que é o pré-treinamento autossupervisionado com dados não rotulados. Ele vai entender que é emaranhado de informação ali, tá? Foi assim que os GPTs surgiram, tá? Foi essa magnitude aqui. Uma vez que esses modelos já estão treinados com muita quantidade de informação, aí você pode pegar aquele modelo e treinar ele para outro propósito, tá? Aí vai vir duas maneiras que você pode usar o teu modelo, que é o prompt, que é o que vocês fazem no chat GPT lá, faz um prompt. Eles fazem um prompt todo bonito lá, tá? E aí, fazendo um prompt todo bonito, sai uma informação, que é a resposta que você quer. Então, essa é uma maneira de usar o modelo, que é através do prompt. E aí, tem outras maneiras de trabalhar esse prompt, usando um few shot learning, que é um prompt que tem instruções como modelos, tá? Bom, aí é uma outra questão usando os prompts. Isso é uma outra engenharia ali, tá? Mais do prompt que vocês já devem conhecer. E é a parte do TANI, que é o que é o que nós vamos fazer, né? Que é a lapidação do nosso modelo, que é o treinamento fazer um novo treinamento do modelo. Que aí sim a gente vai treinar. Para quem já trabalhou com machine learning aí, é aquela questão de dados rotulados e treinamento supervisionado, treinamento e teste. É igualzinho. É uma rede neural, então você vai fazer isso. Porém, com dados rotulados, tá? É muito aquela questão assim, eu quero fazer um modelo que, dado um tema de uma área educacional, por exemplo, trigonometria, me gere uma apostila de trigonometria. Poderia ser isso. É, os rótulos, o nosso dataset seria algo assim, título e postila. E seria o nosso X, Y. Seria algo assim. E aí, se eu colocar sobre célula humana, e aí criar uma apostila sobre célula humana. Aí é uma coisa que você tem que estruturar, certo? Então seria o novo treinamento do modelo é com dados rotulados. Eu vou mostrar isso como é que surge, tá? Eu criei um dataset bem pequeno. Aí também tem umas limitações também, né? Vão ter limitações, claro. E a alucinação, que é quando o modelo não é muito bem treinado. Provavelmente os parâmetros que você treinou não foram adequados. Por exemplo, você pergunta quanto é 2 mais 2 e ele diz outra coisa lá. Acontece. Pode até acontecer também quando você não coloca até um dataset com muito ruído também. Depende muito da qualidade do teu dataset e da qualidade do modelo. E dos parâmetros do modelo. Então, é uma cadeia de processos para te treinar esse modelo, tá? Então, Seria como dizer que o senhor vai partir do generalista para o especialista. isso. Era como pegar um profissional graduado e Sim. agora dar uma pós-graduação nele. Né? Hum, vamos dizer assim, que é um aluno do ensino médio, que tu vai pegar um adolescente, uma pessoa que viveu até os 18 anos, e agora tu quer graduar essa pessoa. Vamos supor que eu quero graduar ele em veterinária. E aí tu vai ter que criar uma base de dados relacionados a questões de veterinária. Pode ser assim. Seria algo assim mesmo, especialista. Pode falar, Fábio. Não apertei no botãozinho errado aí, era só Tá dar um bom. joinha. É isso mesmo. Vem de um conhecimento de uma vida toda e vai especializar. Seria isso mesmo. Bom, aí a falta de conhecimento específico, foi o que o Fábio falou. Pode ser que tu pegue um modelo que tem um conhecimento muito genérico, certo? Vai ter modelos no Hugging Face que são muito genéricos e aí tu vai ter que especializar. Caso tu não especialize ele, pode surgir informações corretas para o teu objetivo, né? Então, por isso que é importante o TANI, que é a parte de treinamento do modelo, da tarefa específica. Que é o trabalho de você. Bom, aí sim, vem o tal do Hugging Face, que é uma plataforma colaborativa que todas as pessoas do mundo podem colocar seus modelos lá, treinar, quantizados. Ou não, ela pode criar ou quantizar modelos, tá?
Como eu falei, é um hub de modelo, tem modelos, tem datasets para você reaproveitar. Até peguei um de lá para a gente ver como é que se reaproveita. E aplicação de IA. Lá tem já aplicações para você usar. Ah, eu quero saber como é que eu faço, como eu uso esse modelo. Eu coloco um texto e me gera uma imagem. Tem isso, que é o texto e imagem. Certo? Então tem tudo lá. Aí nós vamos usar a biblioteca Transformer, que é uma biblioteca do Python para fornecer APIs para download e uso desses modelos pré-treinados, que é da própria Hugging Face que fornece, tá? E aí a gente vai usar alguns frameworks auxiliares, como o PyTorch, TensorFlow, tá? Bom, o Hugging Face como eu falei, é colaborativo, tem muitos modelos, acho que deve ter até mais desses 300 mil aí. Tem muitos datasets para vocês pesquisarem lá. Eu vou mostrar aqui para você. Hugging Face. É esse aqui, ó, a nova interface dela. Tá aqui os modelos. Eu vou dar uma. Tá aqui os Tem até modelos. os modelos novos aí do GPU. Aí, ó. Isso. Já tem alguns Abertos, 20, modelos. 120 milhões de parâmetros aí da Isso, aqui OpenAI. tem os parâmetros que vocês podem definir aqui, como eu falei para vocês. Normalmente, como eu faço assim, né? Quando eu quero usar um modelo, eu vou logo pela tarefa dele, ó. Qual é a tarefa que eu quero fazer? Nesse caso, você quer teste generation, que é geração de texto, imagem, image text, o teste. Vocês pegar uma imagem de texto para gerar texto, ou um texto para gerar uma imagem. Por exemplo, cria uma imagem da cadeia alimentar. Aí eu crio a imagem da cadeia alimentar. Poderia ser algo assim também. Tá? E, bom, normalmente eu venho logo por aqui. Por exemplo, geração de texto. Beleza. Já filtrei os modelos só para geração de texto. Só que aí vai aparecer todos os modelos que funcionam em inglês, francês, português. Aí eu já venho bem aqui em Languages. E eu filtro logo nos modelos português. Pronto. Aí eu já tenho aqui o modelo da tarefa que eu quero, que é a tarefa de geração de texto, e em português. Se você quiser filtrar por licença, tem as licenças aqui também. Tá? E aí você escolhe o modelo que você quer depois trabalhar. É uma questão de você chegar aqui, ó, clicar. É uma questão de você entrar e ler, tá? E começar a estudar eles aqui, ó. E se ele atende os teus critérios, tá? Alguns, não são todos. Alguns tem os inference providers, que são fornecedores que tu pode de inferências, que tu não precisa nem baixar o modelo. Tu faz uma requisição de API para usar o modelo. Tá? Não são todos que liberam isso. Alguns sim, outros não. É uma questão de você ir procurar mesmo. E aí tem uns que são quantizados, que são modelos já pré-treinados, são modelos treinados, mas reduzidos e melhorados, ou não. Tá? Aí você pode saber quais são os quantizados. É a comunidade que cria os modelos quantizados, tá, gente? Tem um modelo que eu gosto muito, eu estou estudando ele, que é o modelo brasileiro, do CELFG. Eles são referência nesse modelo de IA generativa. Vocês querem mesmo adentrar e tal, eles são referência. Eu sigo eles, gosto muito do trabalho deles. E eles, com a parceria do Google, criaram esse modelo aqui, tá? É um modelo brasileiro, mas eu não consegui usar esse modelo aqui por ser muito robusto, aí eu tive que usar um quantizado. Aí tá, o quantizado que eu usei foi o do Bruno Conterato, tá? E aí é um modelo menor, mais enxuto, que eu consegui rodar na máquina aqui, com GPU. É um modelo bem robusto. Mas talvez, só deixar, né, já que outros Oi? colegas, Ventura, podem não dominar, embora eu acho que esteja chovendo molhado, a ideia de explicar a quantização, né, você abre mão de precisão em favor de tamanho, né? Você vai diminuir o tamanho do modelo, abrindo mão de uma percentagem de resultados que ele pode alcançar. A precisão é muito gigantesca, então eu abro mão de uma parte dessa precisão para diminuir o tamanho do modelo. Consequentemente, ele vai exigir menos processamento de VRAM na VRAM, né? Então, se eu tenho uma GPU com 16 GB de VRAM, eu posso usar um modelo quantizado até X. Se eu tiver 8, eu posso usar uma outra quantização.
Mas para cada vez que eu diminuo a quantização, eu vou também diminuindo a precisão desse modelo. Então, embora lá possa dizer no gráfico assim, 98% de precisão no modelo completo, com a quantização 4, talvez eu alcance 60, né? Só para Sim. ficar Mas a parte da quantização é só para, sim, como eu falei, como até o Fábio falou, ele reduz o modelo e pode ser que essa precisão que tu queira nem seja tão significativa, dependendo do que tu quer fazer também, né? Aí depende de contexto para contexto. Se realmente qual é o tipo de aplicação que tu vai querer. Se é de muita precisão, por exemplo, ordenamento jurídico, ou outra coisa, eu só quero gerar conteúdo educacional. Então, assim, nem não precisa usar o modelo original, né? Que é o de fundação que a gente fala. E, enfim, pode ser que o quantizado já resolve o teu problema, tá? Mas esse quantizado também, nesse modelo aqui, já precisa de uma máquina muito boa. Também. E já não é muito simples também, não. Tanto é que tem 4 bilhões de parâmetros. Bom, nem sei onde eu estava mais. Falando dos modelos aqui. Voltando para aqui, desse cara aqui. Aí, tem uma coisa chamada Transfer Learning, que é uma técnica de machine learning, onde um modelo treinado para uma tarefa, que é um modelo, normalmente é um modelo de fundação, que é o original, ele é reutilizado como ponto de partida, que é o que vocês podem fazer, né? Pegar um modelo que já está treinado e especializar ele numa tarefa. Tarefa de soma. Poderia ser algo assim. Ou de produção de conteúdo educacional. Eu tenho um modelo que me gera conteúdo, tá? Só gera conteúdo, tá? Genérico. Só que eu quero que ele gere conteúdo educacional. Aí você poderia fazer isso, que é o transfer learning, que a gente dá o nome disso, tá? Bom, aí tem, como eu falei, existe uma etapa de pré-treinamento e é treinado em uma tarefa geral e dispendiosa, como prever a próxima palavra em uma vasta coleção de textos. Seria muito interessante vocês lerem um livro sobre esse negócio de pré-treinamento. Depois eu posso até passar para o professor Carlos, para você ver como é feito os cálculos, sabe? É um gradiente, uma cutinha, umas derivadas, bem legal. Ela aprende as complexas relações e nuances da linguagem humana, capturando a gramática e a ciência semântica. Tá? A grande questão aqui é que são cálculos. Essas palavras, para nós enxergamos palavras, mas essas palavras elas viram números. E aí que por dentro da caixa preta que tem muito cálculo de gradiente, tudinho que acontece. Bom, aí tem mais vantagens, né? Quando você pega um modelo treinado ou pré-treinado, você não precisa de uma máquina, um data center de clusters assim para treinar, né? Você já vai pegar treinado, então você vai só fazer um TANE, que é um pequeno treinamento para lapidar o teu objetivo ali. E aí logo que você vai ter economia de custo e de treinamento. Não vai precisar de grande volume de dados. Que é o que vai acontecer aqui. Por exemplo, eu criei um dataset aqui. Muito pequeno. Não foi muito não. Texto e label. Tá, ó. Tá me dizendo aqui, o produto é excelente, chegou antes do prazo. É uma mensagem positiva, negativa ou neutro? É positiva. Não gostei do produto, veio com defeito, negativo. Tá? E assim sucessivamente, neutro aqui. Eu criei um dataset bem pequeno para não precisei treinar o modelo do zero. Eu vou pegar o modelo, eu vou fazer um outro treinamento usando ele, né, para uma tarefa específica, avaliar as mensagens, ou seja, o sentimento daquela mensagem, né, que ela passa, se é positiva, neutra ou negativa. Seria algo assim. Bom, aí vem a questão do fine tuning, tá? Que são termos que vai e vem e aparece quando vocês começam a ler essa literatura, certo? Transformer, transfer learning, fine tuning, assim vai, tá? São as mais palavras-chave que aparecem aí. Que é um processo de ajustar os pesos de um modelo pré-treinado de um dataset menor e especializado, que é o que vai acontecer, tá? Bom, essa parte que eu falo, essa parte que eu sempre falo, tem uma etapa que é o que você vai ter que parar e analisar. É essa parte aqui. Você tem que colocar os pesos, analisar os parâmetros, fazer o ajuste fino ali, tá? E aí é um pouquinho mais de paciência. Claro que eu já tenho um modelo feito aqui, tá? Mas é uma questão que você tem que estudar mesmo, sabe?
eu tenho que ajeitar aquilo ali, número de épocas, parâmetros, camadas, e assim vai. Tá bom? Aí é uma questão de você mesmo realmente fazer isso acontecer. Aí você, como é que você, professor, como é que eu sei que tá dando certo? É quando as tuas respostas estão dando certo. Eu avalio assim, certo? Não tem essa, as avaliações, tem as métricas de avaliação, tá? Eu vou mostrar lá, tem as métricas de avaliação, o que é a taxa de erro, tá? Mas mesmo que a taxa de erro dê muito baixa, que é o que a gente alcança, pode ser que a resposta que tu queira não é a que tu deseja. Tem uma coisa é as métricas, uma coisa é o que tu deseja. São duas coisas diferentes, tá? Mas enfim, tem as métricas que é para te saber se está acontecendo a coisa certa, tá? Bom, eu vou passando aqui porque são coisas que eu vou falando e tá nos slides. E aí, o que nós vamos precisar para treinar um modelo? Nós vamos precisar de algumas pessoas aqui, de algumas entidades, que é o Automodel for Causal LM, desculpa, Auto Tokenizer. Essa aqui, para mim, é uma das mais importantes, porque tu tem que transformar o teu texto em tokens, tá? Essa parte de processar, de tokenizar texto é muito importante, que é o modo de como o teu modelo vai entender o teu dataset, tá? Para te carregar o teu dataset, independente se tiver em JSON, CSV, se tiver uma URL, em Parquet, ou qualquer outro tipo de arquivo, ou PDF também, tu pode ler arquivo PDF também, virar um dataset. Tu tem que usar essa classe aqui, se tu usar o Hugging Face, tá? Se tu usar outra biblioteca, é uma outra coisa que eu não sei. Mas se tu usar o Hugging Face, ele recomenda tu usar o dataset, tá? Então, tu vai usar esse cara, esse aqui, e para te ter uma gestão do treinamento do teu modelo, tu usa o Trainer. Normalmente, a gente precisa só dessas 4 aqui, tá? Então, o Trainer é uma classe de alto nível que é para fazer a gestão do teu treinamento, tá? Eu deixei esse slide aqui, gente, porque eu sei de cabeça, eu vou só explicando o que tá aqui. É só para eu não misturar as ideias. Bom, eu coloquei isso aqui porque normalmente as pessoas têm dúvidas sobre o que é a palavra tokenização. Eu já percebi isso ao longo da vida. E eu coloquei esse slide aqui, que o que é a tokenização? É um processo fundamental de converter uma sequência de texto em unidades menores chamadas tokens, tá? Seria algo assim. Tem uma mensagem aqui. Aí a generativa é fascinante. Aí esse processo de tokenização, primeiramente, tem que dividir o texto em tokens, em subpalavras. Dividir. Criei uma lista de elementos aqui. Então, uma frase foi criada uma lista de elementos. Uma vez que eu dividi isso, agora eu vou mapear em valores numéricos. Por exemplo, o A vai ser 17, o IA vai ser 3591, generativa vai ser isso, o E vai ser 332 e fascinante vai ser esse número aqui, 19.547. Uma vez que você converteu agora para números, essa frase aqui é esse vetor final aqui. É isso que vai para dentro da caixa preta que eu falo. Vai acontecer pode falar, Maria. Ô, prof, é porque eu sou leiga, tá? Me desculpe minha Não tem problema ignorância. não tem problema Mas não. Eu também sou. Eu não entendi muito bem o fato de isso aí é feito dentro, por exemplo, dentro do Colab. Não. Como é que... Isso aqui é feito aqui, ó. Nesse processo aqui de Tânia, tá? Tá? A tokenização é feita nesse processo aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma figura. Então, seria antes de entrar no Colab especificamente, não, né? o Colab só é um ambiente. O Colab é um ambiente para te programar. O Colab é um ambiente para rodar. Para rodar, Entendi. isso. É para rodar. Pode falar, Fábio. Se me permite, Maria, vai funcionar mais ou menos assim, ó. O Colab é uma plataforma, você vai acessar o Colab e vai ter lá um Jupyter Notebook. Tá? É um Jupyter Notebook. Células para você executar trechos de código Python e ver o resultado logo em seguida. Você vai selecionar uma base de dados e depois vai instanciar uma classe tokenizer
e aí você vai executar o tokenizador dentro da tua base de dados, e ela vai gerar esse código que o professor está mostrando na tela aí. Você não vai precisar fazer isso na mão. Você vai dizer assim, tokenizador, tá aqui a minha base de dados, e aí ele gera para ti. Aí você pode tirar palavras, botar palavras, né? Botar Entendi. regras. É mais ou menos Deixa assim. eu ver. Eu já usei o Colab, por isso que eu não entendi. Eu digo, meu Deus, será que. Obrigada, viu, Fábio? Eu digo, meu Deus, fiquei um pouco desesperada. Não, não fique não. Porque eu usei o Colab já, mas eu nunca fiz essa transformação, né? Essa tokenização. Vamos lá. Mas, por exemplo, será que a gente não conseguiria fazer também pelo Gemini isso aí? Pode. Você pode fazer. Aqui não. Eu vou. Por que a gente faz a tokenização? Eu vou te falar por que acontece isso. Eu tenho uma. Tá aqui, pronto. Era isso. Ó, pensa bem. Eu vou criar uma casa. Tá. Lá na base de dados da OpenAI, tá? Eu vou colocar um eixo X, Y e eixo X. Tá? Tudo é número. Por que eu tenho que converter texto em número? Tá? Eu vou fazer uma casa aqui. Muito mal feito. Uma casinha. Com uma janela. Isso é o eixo Y e esse é o eixo X. Agora eu vou fazer uma casa mais bem elaborada. Com duas janelas. E, sei lá, com uma chaminé. Tá. E um portão. Tá? Isso aqui, ó, tem coordenadas. Por que eu transformo o texto em números? Tá aqui, coordenada. Aqui também tem coordenada. Coordenada, 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 coordenada. Bom, tá aqui mapeado no eixo Y, no eixo X. Quando eu perguntar para o ChatGPT ou qualquer outra coisa que tu achar que responda, Gemini, eu sou arquiteto e quero construir uma casa com uma janela e um telhadinho aqui, rosa. Perceba bem, eu vou ter que transformar essa casa aqui em número, em um conjunto de números, tá? Que é no eixo X, um par X e Y. Se tu for comparar, eu vou fazer a comparação com os valores. Se eu comparar essa casa com essa e com essa, qual é que está mais próxima? A casinha aqui com uma janela ou com duas? Essa aqui, não é? Só que essa lá no banco de dados do OpenAI, isso aqui é só número também. É só coordenadas. Quando eu for fazer a diferença desses valores aqui com esse e com esse aqui, a menor diferença vai ser o texto que vai retornar para você. Que nesse caso é esse texto aqui, ó, que está em forma de número. E claro que vai retornar para você em forma de texto. É por isso que a tokenização é importante. É porque você transforma texto em número e esses números vão, lá na base de dados, vão fazer um cálculo de diferença. A princípio seria isso. De uma forma bem simples. Tá? Por isso que é importante. Mas isso não se preocupa. Tu não vai fazer. Existe uma caixa preta que tu. Existe um sistema que tu vai preparar e vai estar tudo dentro dessa caixa preta. Isso tu não vai fazer. Pensa que tu vai pegar isso. Tu já vai pegar tudo pronto já. Tu só vai ajeitar algumas coisas ali e dentro dessa caixa preta vai acontecer todo esse processo. Porém, por que eu estou explicando isso? Porque eu gosto de explicar o que acontece às vezes dentro dessa caixa preta. Porque se para não ficar muito vago, poxa, o cara ensinou as classes, executou e deu certo. Aí fica muito vago isso. Para mim fica vago. Então por isso que eu gosto de ensinar da onde que vem cada coisa. De uma forma bem mais simples também, não detalhando a matemática dela. E as pessoas reclamam muito de mim quando eu explico muito a matemática. Quando começa a... Enfim. Mas é isso. Ficou claro, Maria? Ficou, prof. Muito obrigada, viu? Beleza. É porque eu não tô com uma caneta aqui, mas esse desenho aqui era para ficar melhor.
Tá, beleza, vamos indo. Nossa, mas já foi ótimo. Nem se preocupe, já deu para entender direitinho. Beleza, então... É, Tá, beleza. Então não se preocupe, isso aqui é para saber o que acontece. Mas não se preocupe que a caixa preta vai fazer tudo para ti. A gente vai, beleza? Não fique preocupado. Bom, aí tem alguns tipos de tokenização que vocês podem ler isso aqui depois, para não gastar muito tempo de vocês aqui. Aqui existe vários tipos de processos de tokenização, tá? Eu coloquei umas aqui, baseado em palavra, baseado em caracteres. Elas não são muito utilizadas nesse contexto da IA generativa. Qual é que são usadas no contexto da IA generativa? São as subpalavras, que é as subwords que eles falam. Tá? Aí você é o padrão da GPT, Gemini e assim vai. Como é que funciona isso? Como eu falei, não se preocupem. A caixa preta vai fazer isso para vocês, tá? O problema é que vocês têm que entender o que está acontecendo. Eu fico muito preocupado com a pessoa só executa o código, eu pergunto o que está acontecendo e a pessoa não sabe. Isso é um problema para mim. Quando a pessoa não sabe o que está acontecendo. Bom, como funciona as subpalavras? O processo de tokenização de subpalavras, que é o subword que vocês vão ver, né? Divide as palavras em subunidades de significado. Palavras comuns são um único token. Desculpa, são um token único. Enquanto palavras raras ou complexas são quebradas. Por exemplo, para nós, tokenização, o português brasileiro, eu procurei saber. Na verdade, nem existe isso no dicionário, na verdade. Não sei se hoje existe. Mas ele, computacionalmente falando, ela não divide tão bonito assim, não, dependendo do modelo, tá? De tokenização. Por exemplo, se você escolher um modelo, um processo de tokenização em inglês, não vai vir assim. Se vier em português, vai dar certo. Português brasileiro. Se for vier um português, aí já não vai dar certo. Então é importante você também entender melhor esse processo de tokenização, tá? Mas como é que se define esse processo de tokenização? Depende. Aqui no Hugging Face é o seguinte: nós vamos usar o processo de tokenização do modelo pré-treinado já. Por exemplo, cadê? Não era isso. Deixa eu botar. SEI. O SEI ele tem um modelo de tokenização, tem um processo de tokenização pré-definido. Normalmente, não é toda vez que eu estou falando, mas normalmente nós usamos o modelo de tokenização do modelo pré-treinado para não dar nenhuma inconsistência durante o treinamento, tá? É um padrão isso para quem usa o Hugging Face, tá? Não quer dizer que sempre, mas é um padrão que se usa. Quando você usar modelo do tipo, quando vocês verem outras coisas, não é uma coisa que eu vou ensinar, mas quem já viu LangChain, essas outras coisas aí, quando usa LangChain, você pode usar outro modelo de tokenização, tá? Aí tem essas outras formas, tem até modelo recursivo também. Mas não é o caso aqui. Bom, aí, beleza. Qual é a vantagem de usar esse tipo de modelo aqui, né? Esse tipo de processo, desculpa. Equilibra o tamanho do vocabulário e o comprimento da sequência. Por que é bom? Porque ele mantém, ou pelo menos ele tenta manter uma coisa chamada a concordância, o sentido do significado da informação, tá? Porque uma vez que tu não consegue quebrar a informação de forma correta, perde a semântica, a frase. E aí o grande problema desse processo todo aqui, de treinar esses modelos, é tu conseguir manter a semântica, tá? Então, o grande objetivo é você conseguir manter a semântica da informação. Bom, vamos indo. Bom, e aí eu botei uma atenção, tá? A qualidade da tokenização, ela impacta diretamente na eficiência da performance e capacidade de generalização do modelo. Você sempre tem que buscar a generalização do teu modelo. Quem viu Machine Learning sabe que esse termo de generalização, tá? Você tem que generalizar para todos. Se eu treinei um modelo para fazer soma, beleza, você treinou. Será que ele vai conseguir agora somar números complexos? Não sei.
E vai conseguir números inteiros, na verdade. Ah, eu vou somar números inteiros. Mas será que ele vai conseguir somar números fracionados? Ou números complexos? Enfim, são coisas que a gente tem que tentar alcançar, né? Generalizar o modelo. Bom, aí eu tenho um gráfico aqui que eu criei. Vamos começar a fazer um pouco de código, tá? Como é que se... Preparação do ambiente. Você pode usar o Colab, tá? Como eu falei para você. Você que não tem uma máquina boa, usa o Colab. Preparação do ambiente. Não, professor, eu tenho uma máquina boa. Então usa a máquina boa que tu tem aí, tá? Professor, usa o PyCharm. Não, usa o bloco de notas. Usa o Visual Studio. Aí fica seu critério, tá? Seu ambiente. Uma vez que você preparou o teu ambiente, a tua cadeira, tu vai na etapa 1, que é a preparação dos dados. Eu coloquei carregar JSON porque era um outro modelo que eu tinha carregado em JSON. O dado, desculpa, outro dataset. Mas a gente vai carregar em TXT mesmo. Tá? Mas esse formato de dados aí pode ser qualquer coisa. JSON, TXT, Excel, tá? Parquet, o que você quiser. E aí, uma coisa muito importante. Esse teu dataset, tu tem que formatar ele aqui, ó. E tem que ter, ó, por exemplo, título. Por exemplo, eu quero um sistema de perguntas e respostas que eu, dado um título, me dê uma apostila. Aí tu coloca lá nas colunas, né, do teu dataset. Poderia ser título e resposta. Poderia ser assim, tá? Seria algo assim, poderia. Aí você é sempre bom. Normalmente esses modelos que a gente está treinando aqui, eles têm essa estrutura, tá? Pergunta e resposta. E aí tem que saber o que é a resposta. Pode ser uma apostila, pode ser uma coletânea de vídeos. Para quem é da computação, pode ser um JSON. Pode ser um arquivo formatado em LaTeX também. O que você quiser. Basta você treinar. Bom, nesse caso eu coloquei texto e label, que são esses caras aqui, tá? Beleza. Normalmente também, nesses dados de teste, não é toda vez. Pode ser que tu queira dividir. Isso aqui foi eu que fiz, tá? Mas você pode ter o quê? Um conjunto de dados de treinamento e um para teste. Ou, se você quiser, pode ter só um dataset. E lá no código tu divide, tá? Isso fica a critério de vocês. Não existe um padrão para isso. Eu coloquei os dois aqui para vocês verem, porque a gente tem que ter um conjunto de dados de treinamento, que é muito pouquinho aqui, e um conjunto de dados para validar o nosso modelo, que é o de teste, tá? O de teste, no caso, ele também vai ter respostas erradas? É isso ou pode nada ter, a ver? não, pode ter, senão não, sim, pode ter. Eu nem pensei nisso, eu acho que eu botei os de teste tudo certo, viu? Mas eu acho que a pergunta do Gabriel não vem do fato do senhor estar mostrando aí talvez seja o teste, Gabriel, para ver se o modelo está acertando. Sim, também. Então, os dados de teste, eles têm que estar corretos para que você possa dizer, né, se o modelo acertou ou não. É porque se uma vez que tu treina o modelo, tu vai testar o modelo. Para ver se, isso bate. Não, eles estão certos, para ver se bate. Ó, se eu mandar essa informação... Quando ele jogar aquela frase ali no teste dele, Gabriel, ela tem que dar positivo. Aí vai comparar. Entendi. Então a segunda coluna é um gabarito, na verdade. É o gabarito, isso, é o gabarito. Tá. É o gabarito, Entendi. isso. Tá? Bom, é isso mesmo. Beleza. Uma vez que tu carregou os dados, vai ser em qualquer formato, tá? E tem que formatar os exemplos. Isso aqui é importante, formatar. Preparou os dados. Mas isso aqui, para qualquer coisa... eu quero criar um sumarizador de texto, um chatbot, ou qualquer outra coisa, normalmente segue essa sequência aqui. Depois que tu preparou os dados, etapa 2. Construção e treinamento do modelo. Tá? Beleza, vamos lá. Bora preparar os dados. Sim, deixa eu explicar. Isso aqui é o requirement.txt. São as bibliotecas que tu precisa para instalar, tá? Para te instalar e executar os modelos da maior forma possível.
a biblioteca Transform, do Hugging Face, Touch, Dataset, o Llama a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Esse aqui vai precisar, para também treinar o modelo. Esse aqui também para treinar, é uma outra, para quem trabalha com Machine Learning, ou já viu, já sabe, esse aqui é uma biblioteca de Machine Learning. NumPy para trabalhar com os dados. E esse cara aqui, o .env, é para te carregar as chaves. Eu vou precisar depois dessa chave aqui. Porque assim, quando tu for usar, pelo menos se tu for usar o Hugging Face, tu tem que fazer um cadastro. E depois gerar uma chave. E tu tem que carregar essa. Tem alguns modelos que te obrigam a tu ter acesso ao modelo, porém tu tem que fazer tipo uma autorização. E tu precisa da chave que tu criou lá no login, tá? Não se preocupe, não, é bem tranquilo. Criou o login, gera uma chave lá, tá? Depois eu faço aqui. E a gente carrega depois Ô, essa prof, chave. mas isso aí é no Python, né? Isso. No Google Colab tu vai ter algo assim Era também. isso que eu ia perguntar. Tem também, né? Então, Tem. Aí é aquela chavezinha com secret. Aí tu cria a chave lá, Uhum. secret. entendi. Tá? Lá tem. Beleza. Aqui a gente usa o ponto .env. É só para constar, né, que o uso do ponto .env aí é por uma questão mais de segurança. Segurança. Porque quando você compartilhar esse código, você talvez não queira que outros É. colegas usem a tua mesma chave de API que você disponibilizou lá no Hugging Face, Uhum. ou se você está usando uma chave do GPT, outra paga, É. por exemplo, você não quer. Mas esse uso é porque você vai converter essa chave para uma variável, Isso. para uma variável dentro do teu ambiente. E quando você chamar aquela HF_token ali, ó, vai aparecer na aplicação o que ele precisa, que é o token que está ali depois do igual. Só que isso é uma questão que se tu vai usar, por exemplo, dentro de uma string com esse, ou direto no código, também não muda, sabe? É. Poderia usar isso aí como uma string, só que quando a chave muda, tu tem que ir lá no código e procurar onde é que tu está chamando ela e mudar do código. Isso. Se você usa como uma variável, você simplesmente muda o conteúdo da variável e pronto. O código não mexe. Entendeu, Maria? Entendi, fica mais simples de usar, né? Não precisa fazer muita alteração se for mudar a base de dados, por exemplo. Isso, o .env é só uma bibliotecazinha que vai ler essas variáveis. Bom, eu vou Beleza. importar. Bom, eu vou importar aqui umas bibliotecas que nós vamos precisar. Essas aqui não. Import, auto, tokenizer, são as que eu falei. Tem o train arguments. Deixa eu botar aqui. Tomara que eu não erre aqui, nada disso aqui. Normalmente eu erro declarações. Mas, querendo a IA, deixa eu rejeitar isso aqui. Treinar argumente, vou botar o treinador, gestão de treinador e o data collector for language model. Pronto. Espero que não tenha esquecido de nada. Caramba, não consigo quebrar. Deixa lá. Deixa eu ver aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui. Aí o que vai acontecer? Eu preciso também daquela dataset para importar load, dataset dict e o próprio dataset. Bom, aí é o seguinte. O que eu vou fazer? Eu vou definir aqui. Galera, eu acho que eu vou até colar o código aqui, porque senão vai demorar muito eu digitar. Não sei se... Depois tu vai disponibilizar esse código, né? Para os alunos baixarem aqui. Eu acho até melhor pegar o código feito do que digitando aqui. E aí eu vou explicando. Senão eu não vou errar digitando. Beleza. É mais fácil pegar aqui. Pronto. É mais fácil de explicar. Não é muito não, viu, galera? Bom, isso aqui é só para configurar o log mesmo. Criei um modelo aqui, ó, tá? O que acontece aqui? Tem algumas configurações que você no Google Colab, eu não sei usar muito o Google Colab não, mas, certo? Você tem que tomar cuidado na permissão de autorização de criar arquivos.
Tá? Pode falar. Acho que faltou importar o pandas. Acho que vai dar erro se for executar. Tá. Pronto. Beleza. Aí, olha lá. Beleza, eu criei dois, na verdade eu peguei dois modelos, tá? O da PUC e o da Microsoft. O da Microsoft ele é bem pequenininho, porque eu não queria, esse aqui já demora muito, porque é do modelo BERT. Quem sabe conhece aí, sabe que o modelo BERT é um modelo de fundação bem grandão, tá? E o pessoal quantizou ele para português. Mesmo assim, esse modelo aqui, para treinar, ainda demora. Esse aqui não. Ele é um pouquinho. Ele é levezinho, é bem rápido. Coloquei o da Microsoft aqui, mas ele é bem errôneo também. Mas é só para treinar. Esse Master Length aqui eu defini para o tamanho do nosso token. Qual é o tamanho do token que eu quero? Bom, uma vez que a gente quer treinar o modelo, existe uma coisa que as pessoas esquecem, de salvar o modelo. Eu quero salvar o modelo nesse diretório aqui, ó, que é a moda treinar. Tá? Tá lá no meu GitHub, eu vou passar depois o link, tá? Aí eu vou carregar os dados. Eu peguei os dados do próprio Hugging Face, que é esse aqui. Peguei porque é um dado real, né? É esse aqui. Pronto. Desculpa. É o do Orca Math Português. O que é esse cara aqui? Ele tem duas colunas, como sempre para vocês. Esse dataset para treinar, normalmente, não é toda vez, tem uma coluna XY. Como a gente está fazendo um sistema de QA, é question e answer, que é pergunta e resposta. E aí tem, né, tipo, quando 14... Deixa eu dar um print aqui. Pessoal, não consigo remover essa pergunta. Pronto. Quando 14 é dividido por 4,7, encontre o valor com duas casas decimais. Aí me dá uma resposta. Tá? E é muito mais perto de uma coisa educacional que vocês querem. Tá? Seria algo assim. Quando você multiplica um número por 2, você obtém 18. Qual o valor desse número quando você subtrai? É uma coisa muito de raciocínio matemático. Tá? Então, enfim, tem vários raciocínios aqui. É um banco de dados de raciocínio. Tá? E aí vai. Bom, tem 64 mil linhas. Tá? Eu não vou pegar todas também. Tá? Eu peguei só as 1000 aqui. Dei um print para saber se realmente carregava tudo. Bom, aí eu peguei. Aí eu vou, como eu falei para vocês. Aqui, que era um outro exemplo que eu tinha separado, eu separei entre dataset de treinamento e teste. Aqui eu dividi já. Quando você está pegando o dataset lá do Hugging Face, tem que separar os dados de treinamento e validação, que é o teste. Beleza? Converte para o dataset, tá? Aí tu vai transformar... a própria classe do Hugging Face, dataset, tem o from pandas, que é para te transformar em pandas. O que é panda? É uma estrutura, é uma classe no Python que é para te trabalhar com dados, tá? Que é o pandas que eles falam, que é bem conhecido para trabalhar com dados, bem famoso, tá? É o que mais se trabalha no pandas, que é por ser muito rápido. Aí você criar um dicionário de dataset, do dataset, desculpa, que é o dataset dict. Professor, eu tenho dúvida sobre isso. Eu sempre falo, então tem a documentação. Tá aqui, ó. Quando você tiver dúvida na entidade, você lê a documentação. Eu leio toda a documentação. Por incrível que pareça, Carlos está aqui. Eu gosto de ler a documentação todinha para saber. Vira e mexe essas entidades aqui, elas atualizam, então tem que saber a documentação. Bom, treine, aí tu pega os treinamentos de validação, tá? Uma vez que o dataset está carregado, aí tu vai carregar o modelo de tokenizer, de tokenizador, tá? Aí é que sai aquela parte de tokenizador, tá? O que vai acontecer aí? Aquela coisa que é texto e virar treino, texto e virar número, desculpa, é aqui, tá? É a caixa preta. É aqui que vai acontecer. Não é que vai acontecer a transformação. A gente vai carregar o modelo de tokenizador. A gente vai carregar que modelo de tokenizador? O processo.
a partir do modelo treinado. Ó. Tá? A gente não vai criar um tokenizador, a gente vai usar o tokenizador do modelo. Tá? Tá bem aqui. Se você ler, tá aqui. Ó. Bom, aí vai ter uma coisa que eu vou ter que parar depois. Você vai ter que... Vai ter um momento... Então, normalmente que tu vai treinar o modelo, tu tem que adicionar os tokens especiais. Professor, o que é token especial? É isso aqui. Bom, vamos saber o que é token especial, que são os nossos pads, tá? No livro, eu gosto muito do livro porque explica muito bem isso. Eu peguei do livro. O que é o pad? Tá? Por exemplo, eu gosto de programar. Python é legal. Aí, aprender é divertido e útil. Tá? Isso são textos que tem no teu dataset. Tá? Se tu mandar assim para o modelo treinar, e tokenizar, na verdade, se tu mandar assim para tokenizar, vai dar erro. Tu não pode tokenizar assim como tá. Tu tem que padronizar o tamanho das tuas frases. Seria algo assim. Então, assim, quando tu tokeniza, por exemplo, eu estou tokenizando. Vamos supor que todos os meus tokenizadores, meus tokens, desculpa, tem tamanho 5. 1, 2, 3, 4, 5. O que está acontecendo nas outras frases? Tem 3 e tem 4. Tu não pode mandar assim pro treinamento, porque vai dar erro. E aí é que vem a tática do padding. Aí tu vai ter que, ó, o pad é para preencher os espaços no token da lista. Ficou claro o que eu falei? Aí beleza. Aí uma vez que tu preenche esses espaços ali, agora sim. O que significa? Todas as listas de tokens vão seguir o mesmo padrão. Nesse caso é 5 aqui, ó. 5. E o modelo vai entender isso. Cara, se você não fizer isso, vai dar erro. E aí, você tem que fazer isso. Tem que fazer esse pad aí. É o pad, o processo de pad. E o batch? O que é o batch? O batch é o processamento em lote. Tu vai mandar... por exemplo, pode falar, Gabriel. No caso, vamos pensar nas frases como matrizes. No caso, esse pad é só para você complementar os espaços vazios para que todas as linhas tenham o mesmo padrão, quantidade de colunas. Isso. Beleza. Seria isso. Ótimo. Também. É como o left pad, quando você tem uma string e você tem 5 caracteres, ela deveria ter 30, aí você preenche o resto tudo com branco. Isso, com 30. Tem que, o tamanho da matriz tem que ser igual. É N por N. Vamos supor assim, tem que ser igual. Ou uma lista. E aí esse pad serve para que... É um caractere, pra gente ignorar esse restante. Isso, para ignorar. Ele já sabe que é uma máscara. O modelo já vai saber que é uma máscara. Isso aqui é a técnica de masking que a gente fala no treinamento. Boa. Beleza. Como eu sempre falei para vocês, eu poderia ter parado aqui, mas cara, o cara vai falar para que serve esse pad aqui. Normalmente é o pad, que é o caractere mascarado que a gente fala, que é o caractere especial. Bom, beleza. Aí é o seguinte, tu tem que também... qual o tamanho desses blocos de informação, tá? Aí qual o tamanho de blocos de informação que tu quer? Aí eu coloquei de 32 bits, tá? Que na literatura é o mais estável, tá bom? Tem os de 36, mas não é muito recomendado não, tá? Eu coloco 32, tá? Espero que eu tenha instalado essa biblioteca. Bom, beleza. Redimensionar, aí tá. Uma vez que tu já estabeleceu o teu tokenizador e o teu modelo aqui, tu vai redimensionar os embeddings. O que é os embeddings? Os embeddings é isso aqui, ó. É o texto virando números. Isso é um embedding, traduzindo. O processo de embedding é o texto para número. Na verdade, não é texto para número, é texto para vetor de números. Bom, aí tem que ter um padrão também. Você define um resize para ele, que é o tamanho do teu tokenizador. Isso aí segue um padrão, tá, gente? Se eu for ver a documentação, eu peguei tudo da documentação, tá?
Eu não inventei, não. Não, tá? Não tem nada de auto. Tá. Uma vez criei esse método aqui, né? Tá? O que é esse método aqui? Esse método aqui vai servir para pré-processar o processo de token. É o tokenização. É o processo de tokenização, que é o pré-processamento do teu modelo. Pode falar, Fábio. Professor, acho que vale a pena mencionar que esse processo de tokenização aí, para gerar os embeddings, ele vai servir, né, para quem a Maria falou que não é da área, eu imagino que a contribuição é que, pensa, Maria, assim, ó, quão próximo casa e casarão são as duas palavras. Casinha Isso. e casa, quão próximo Isso. elas são. É a Quando eu parte falo da casa. casinha, casarão, casebre, mansão, pronto, eu usei outra palavra, né? Quão próximas essas palavras Isso. são em vários contextos? Não sei, mas aí quando você tokeniza, você vai, pensa numa matriz, não pensa mais numa matriz, pensa num plano onde você tem x, y e z, tá? Um plano não mais cartesiano, é o exemplo da casa que eu dei, sim. Só que você deu um plano bidimensional ali, né? Mas pensa assim, vamos pensar em 3 dimensões, onde você vai botar assim, o casa, ele vai se posicionar numa coordenada bem distante, talvez, da palavra morro, da palavra vivo, sabe? Então, quando o embedding, você vai gerar os embeddings para esses tokens. Sim. Beleza. Aí é o seguinte. Esse aqui é o processo de tokenização. Vamos resumir, seria isso, tá? É a parte lá que na verdade, é um pré-processamento que vai combinar perguntas. Como eu falei para vocês, tudo que vocês vão criar aí no contexto educacional, tente sempre, não é sempre, né? Mas, sim, facilite a vida de vocês, colocando sempre coluna pergunta e resposta. Tá? Ou 2 colunas, x, y. Pode ter outras? Pode. Mas aí vai ter uma outra programação ali, tá? Então, para facilitar a tua vida, coloca sempre uma coluna pergunta, resposta, título, apostila, lei, normas da lei, enfim, e assim vai. Pode ser também tipo texto e imagem. Pode trabalhar com imagem também. Texto, cachorro, aí tem imagem do cachorro. Gato, imagem do gato. Também tu pode treinar um modelo assim, texto e imagem. E o inverso também, imagem e texto. Pode fazer. Normalmente é assim, essa dupla que a gente faz. Bom, e aqui acontece. Elton, só desculpa interromper, eu vou ter que pegar o barco lá das 4h30, aí eu vou acompanhar pelo celular, beleza? Beleza. Aí tu pode finalizar com eles, por favor, que talvez eu não consiga falar se passar das 4h30. Beleza. Aí é o seguinte, galera. Aí vou usar o tokenizador, tá? Aqui, como eu falei para vocês, vou pegar o exemplo de questão e resposta, de question answer, que é o da... Tá aqui, ó. Question e answer, que é a resposta, a questão-resposta. Vem para cá. Aí tá, aqui que eu acho interessante. É essa parte aqui, tá? Para mim, é uma parte muito importante que a galera erra muito. É estruturar a tua informação, tá? Aqui eu estou estruturando em texto, string normal. Tem a question, tem o token lá especial, tem a answer e o token pode, certo? Isso aqui, como eu falei para vocês, eles padronizam. Se você não colocar isso aqui, pode dar certo? Pode. Mas a probabilidade de dar errado é maior. É aquela coisa de completar com a máscara especial. Eu falei da Gorinha. Peraí, mas como que a gente... Porque, tipo assim, a gente está concatenando a pergunta e a resposta, mas não tem nada dividindo os dois, né? Pensando em string. Como que a gente faz essa diferenciação? Bom, aí o que vai acontecer? Aí eu coloquei esse token de separação. Ó, SEP token é o token de separação, tá? Boa. Entendi. Então daqui para trás é pergunta, daí para frente é resposta. Tá aqui. É tipo um separator do CSV, da leitura mesmo. do CSV. É porque assim, todo dataset, ou pelo menos eles têm uma maneira de separar. Tá? Desculpa, eu errei. Não é o dataset, o modelo em si. Se eu pegar esse modelo aqui, que é o do Microsoft, eu vou te mostrar como é que ele separa o texto. No caso, ele indica qual é o caractere que ele usa para...
Já vou te falar como é que ele faz isso. Tem algum lugar, tá em algum lugar aqui que eu não tô encontrando. Tá aqui. Deixa eu ver. Cara, eles têm, eu não tô encontrando, mas eles têm, todos têm. Arquivo original, Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Comunidade. Não consegui encontrar. Deixa eu ver se eu consigo encontrar de outro aqui. Mas o que acontece? Todo modelo tem uma forma de quebrar. Eu acho que até coloquei aqui na apresentação. Eu vou ver se eu consigo achar. Será que eu falei mentira? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho. Tá aqui. Pronto. Por exemplo, tem um modelo que tem a separação assim, ó. Nessa estrutura. Pergunta e resposta, ó. Fica, por exemplo, pode ser assim, pergunta e resposta. Tem uns que só tem uma barra aqui, uma tag. Mas cada modelo tem uma forma de separar. Aí, como é que eu vou saber, professor, qual é a forma de separar? Aí tu não precisa toda vez ir lá no Hang e estudar o modelo. Já, cadê? Aqui. Para quem, ó. Você já está carregando o tokenizador do modelo que, ó, existe uma tokenização do modelo pré-treinado. Beleza. Tu já vai saber já é transparente. Já é transparente aqui. Gente. Já está aqui. Tá? Já está aqui. Ele está garantido. Eu não sei qual é, mas garante aqui. E esse aqui é aquele especial. Para preencher. Se não der conta. Bom, uma vez que tu... Cara, aí sim, esse aqui que eu falo é a parte mais importante. Porque o que acontece? Tem modelos... Vamos supor que tu queira criar um modelo do zero. Se tu quer criar um modelo do zero, tu vai ter que estruturar isso aqui. Vamos supor que eu queira estruturar a informação assim. Pergunta... Droga. Pergunta... Não, mas não quero fazer assim. Caramba, muito chato isso. Pergunta, aí tá, beleza. Pergunta, aí seria xxx, a pergunta. E depois tu vai ter uma outra informação, barrainha, que seria a resposta. Tu poderia criar esse token de separação como barrainha, que é um pulo de linha. Tu que definiu isso. Muitos dos modelos usam um pulo de linha, normal. Mas eu não quero, eu quero um pulo tabular. Eu não quero, eu quero um barra inspeção. Pronto. Quem vai definir isso é tu. Nesse caso, o cara criou o dele. Eu não estou conseguindo encontrar, mas eu tenho certeza que todo modelo tem um. Ou pelo menos eles tendem a padronizar isso. Que é o token de separação. Tem que ter. Isso aí, é importantíssimo. Isso aqui, ó. Tá? O Llama usa esse aqui. Bom. Beleza. Uma vez que tu estruturou a tua informação, aí tu vai jogar no tokenizer, tá? Tem um tokenizador. O texto, né? Aqui, para quem não sabe o que é o append, eu vou pegar cada uma dos registros do meu treinamento. Por exemplo, vou pegar cada um desse cara aqui, ó. Vou pegar cada linha dessa e adicionar nessa lista aqui, ó. Append.txt. Beleza. Uma vez que eu tenho essa lista de textos formatados, vou jogar no tokenizador. Aí tem o truncation, que eu vou truncar a informação, e o tal do padding, que é o true. Se você botar falso aqui, então você não trabalha com padding, tá? Normalmente a gente coloca true, tá? Porque a gente trabalha com padding, que é mais recomendável. E o tamanho o tamanho daquele pedaço de token que eu falei, né? Que é o max length, que tá lá em cima. Um pedaço do teu token. Isso aqui é um exemplo só, tá? Eu botei prático. Mas normalmente a gente coloca um pedaço maior. Bom, beleza. Uma vez que tu retorna o result, né? Uma vez que tu já criou esse tokenizador, beleza, tu criou só um método de pré-processamento. Tá bem aqui. Passei. Bem aqui. Parece muito isso aqui, mas não é, gente, porque eu estou explicando passo a passo, mas é muito pouco isso aqui. Tanto é que o código já está acabando.
Aí tem uma coisa do Python, que não sei se todos sabem, tem a função map, tá? E aí eu vou pegar essa variável aqui, né? Essa entidade, dataset small.map. Eu vou fazer um map que eu vou usar uma função, que é essa função de pré-processamento. Vou usar o processamento em batch, que é isso aqui, ó, o batch. Vou pegar blocos de informação, ó. Batch é tipo conjunto de informação que eu vou pegar. Vou fazer processamento em lote. Em vez de fazer linha por linha, eu faço lote por lote. Que é o mais recomendável também, tá? Eu vou remover a coluna do treinamento aqui, tá? Nesse caso. Beleza. Vou fazer o pré-processamento aqui. Aí, vamos lá. Vai processar os dados. E beleza. Uma vez que eu vou processar os dados, tem a última etapa, que é o lapidação do teu modelo. Eu falo configuração, mas é a lapidação. Gente, isso aqui não tem como eu explicar mesmo tudo isso agora, isso aqui, porque assim, eu botei alguns parâmetros, não coloquei todos, mas é aqui que é o ajuste fino. Eu falo que é aqui que acontece o ajuste fino, que são os argumentos do treinamento, tá? Isso aqui, como é que eu vou saber? Estudando a documentação. Não tem outra forma, tá? E tentando. Tem aqui a documentação, tá? Você tem a documentação, aí você tem que estudar isso aqui, tá? Alguma coisa eu fui aprendendo usando, errando, tá? Por exemplo, como eu falei para vocês, acho que semana retrasada, ou mês passado, evaluate, tava algo assim. O Training Arguments. Eu atualizei a biblioteca, já mudou para eval. Pode acontecer muito isso também, tá? De você instalar uma biblioteca ou uma versão dela e não ser o parâmetro, tá? Tem muito disso também. Então, assim, toda vez que dá um erro no argumento, leiam que a documentação. Não existe uma outra manobra para isso. É ler documentação, tá? E estudar. Aqui, como eu falei para vocês, por o F16 eu desabilitei por padrão, parece que é true. E aí, como eu estou usando 32 bits, eu estou usando agora 16 bits para evitar problema. Se eu colocar true aqui, o padrão vai dar erro. Como é que eu descobri? Errando. Eu erro, verifico qual erro, conserto. Não tem, para mim, assim, é a forma de eu aprendo muito assim, de errar e conserto. Tá? Bom, uma vez que você criou, isso aqui não vou explicar porque não faz sentido. Só dizer que aqui são os argumentos do processo de treinamento. Tá? Uma vez que você colocou os argumentos de treinamento, vai agora fazer o Data Collector for Language Model, tá? Que é o cara que vai organizar o tokenizador com teus dados. Tá? É o organizador do token. É o que vai fazer a gestão dele. Tá? Bom, uma vez, aí tu vai criar se tem um cara que faz a gestão de dados, tem um cara que faz a gestão do treinamento. Vamos dizer assim, que é o trainer. Tá? Em linhas gerais. Se você ler aqui, seria traduzindo o que vai fazer a gestão do teu treino. Aí tu vai passar o modelo que tu vai usar, os argumentos do treinamento, tá aqui. Tu vai passar o dataset de treinamento, o dataset de avaliação, que é o de teste. A parte do tokenizador, tá aqui, ó, que é a gestão do tokenizador, a gestão e o tokenizador em si. Beleza. Uma vez que tu passaste tudo isso, tu inicia o treinamento. Aí tu usa o trainer.train. Acho que a maioria que já treinou com Machine Learning sabe que o train vai treinar o modelo. Bom, muita gente para aqui e esquece do principal, de salvar o modelo. Tu salva o modelo na pasta aqui que eu defini. Ia ser trágico se não rodasse isso. Já aconteceu comigo isso, galera. Passar horas treinando e depois não salvar. Porque eu tava começando faz muito tempo assim, eu fiquei quase 3 horas esperando. Eu tava na máquina meio mais ou menos, fiquei umas 3 horas treinando, não deixei nada. Eu tava treinando em linha de comando. E nada de salvar esse modelo e nada de usar o modelo treinar. Porque tem alguma coisa errada, vou ler a documentação. Aí tinha isso.
E, enfim, e até mudou já. Antes nem era assim, era save model e botava o parâmetro aqui de output. Aí atualizou, agora é assim, tá? Beleza. Save model, aí eu salvo também tá? Save model, salva o tokenizador também e pronto, salvou. Antigamente a gente não precisava salvar o tokenizador, mas é bom salvar. Bom, eu espero que não dê erro. Ontem estava dando certo. Se der erro, tudo que eu falei foi mentira. Bom, bora ver se vai treinar o modelo. Espero que não dê erro, senão tudo que eu falei vai ser mentira. Tá carregando aqui. Gente, esse modelo aqui é porque eu tô numa máquina muito boa. Boa mesmo. Tem GPU, uma placa de vídeo top. Eu instalei o CUDA 12. Então, assim, para quem sabe trabalhar com essa infraestrutura, tem uma boa máquina para usar esses modelos aí. Eu acho que travou a minha mão. Eu pensei que tinha travado. Eu não sei se eu... Ó, deu erro. Eu não Faltou instalei. importar. É? Não, eu acho que eu Nossa, importei. Será que... Foi mal. Deixa eu ver. Pensei que eu tinha... Especial. Bom, vamos ver de novo. Acontece ao vivo essas coisas. É tanto ao vivo quanto Bom, fora do ao agora tá carregando, treinou. Não é rápido esse treinamento como aqui, gente. Tem 8 núcleos aqui a GPU. Então, assim, para quem sabe que 8 núcleos é muito núcleo. Não, não é muito núcleo, não. Pra gente que é proletariado, tá bom. É muito. Para quem é proletariado, eu falo. 8 núcleos. Mas, enfim. Tá treinando aqui, vai baixar. Eu vou até pausar o vídeo aqui.